Seja bem-vinda à nossa série A Mulher Inesquecível. Finalmente chegamos ao nosso episódio número 5. E você que tem me acompanhado nessa jornada da Mulher Inesquecível, meu muito obrigada. Vamos partilhar para que mais mulheres possam ouvir essa mensagem. Bora ao nosso episódio. Deus abençoe. O nosso episódio 5 tem como tema Ela sabe a quem foi designada. Há uma pergunta que pode mudar a maneira como olhamos para a nossa vida. A quem Deus me designou? Talvez tenhas passado muito tempo a perguntar: qual é o meu propósito? Mas hoje eu quero fazer-te uma pergunta diferente. Quem precisa daquilo que Deus colocou dentro de mim? Tudo aquilo que Deus criou tem uma função. Moisés foi levantado para libertar Israel. José foi colocado numa posição de influência para preservar vidas durante uma grande fome. E Ruth descobriu que naquela estação da sua vida havia alguém cujo destino estava profundamente ligado à sua decisão. Noemi. Ruth era uma viúva. Noemi também era uma viúva. As duas poderiam ter escolhido pensar apenas na própria sobrevivência, mas Ruth olhou para Noemi e tomou uma decisão. Aonde quer que fores, irei eu. Ela não sabia o que encontraria em Belém, não sabia como sobreviveria, não sabia que Boaz apareceria e também não sabia que o seu nome entraria numa história que chegaria até o rei Davi. Ela simplesmente decidiu ser fiel àquilo que Deus tinha colocado diante dela naquele momento. E aqui existe uma verdade poderosa. Talvez exista alguém na tua vida que precisa daquilo que Deus colocou dentro de ti. Quem precisa da tua palavra? Quem precisa da tua experiência? Quem precisa da tua força? Quem precisa da tua oração? Quem precisa do teu encorajamento? Quem está melhor porque tu estás presente? Porque quando entendemos que fomos designadas para servir, deixamos de perguntar apenas o que eu vou ganhar e começamos a perguntar o que posso entregar. Há pessoas que entram no trabalho apenas para cumprir o horário e receber o salário, mas talvez exista uma pergunta maior: quem será beneficiado porque eu fiz o meu trabalho com a excelência? Há uma família que precisa de ti. Há uma criança que precisa de ouvir uma palavra certa. Há uma pessoa ferida que precisa de alguém que a escute. Há alguém que talvez esteja quase a desistir e precisa simplesmente de alguém que lhe diga: não desista. Isso é um propósito. E propósito exige foco. Porque uma pessoa dividida entre muitas coisas dificilmente consegue entrar o seu melhor em algumas delas. O foco é uma força. Ruth não ficou a olhar para todas as possibilidades que poderia ter em Moab. Ela tomou uma decisão e colocou o coração naquela decisão. E isso mudou a história. Mas existe algo ainda mais profundo. O teu desígnio pode mudar de estação. Noemi foi uma parte fundamental na caminhada de Ruth. Mas chegou um momento em que Boaz entrou na história de Ruth. Ruth não abandonou Noemi. Pelo contrário, a lealdade que ela demonstrou a Noemi tornou-se parte do testemunho que Boaz reconheceu nela. A Bíblia mostra que Boaz ouviu falar de Ruth, o que Ruth tinha feito por Noemi e reconheceu o caráter daquela mulher. Aquilo que Ruth fez numa estação preparou-a para a próxima. Por isso, não te prendas a uma estação quando Deus está a abrir outra. Não significa abandonar pessoas. Também não significa deixar de amar. Significa discernir. Porque há pessoas que Deus colocou na nossa vida para uma determinada estação. Há outras que caminharão conosco durante muitos anos. E há momentos em que Deus amplia o nosso campo de influência. A mulher inesquecível sabe servir profundamente na estação em que está.
mas também sabe reconhecer quando Deus está a conduzi-la para uma nova estação. Então eu quero deixar-te uma pergunta. Quem será melhor, mais forte ou mais preparado porque Deus colocou aquilo que Ele colocou em ti na vida dessa pessoa? Pense nisso. Talvez o teu propósito esteja mais perto de ti do que imaginas. Talvez esteja naquela pessoa que precisa da tua ajuda. Talvez esteja naquela família que precisa da tua presença. Naquele trabalho onde podes fazer a diferença. Naquela missão que continua a arder dentro de ti. Amada, encontra o teu desígnio. E quando encontrares, entrega-te a Ele com foco, amor e excelência. Porque uma mulher inesquecível não vive apenas para ser lembrada. Ela vive para deixar alguém melhor porque passou pela vida dessa pessoa. Vamos declarar: Deus não me criou por acaso. Eu tenho um propósito. Quero reconhecer as pessoas e a responsabilidade que Ele colocou no meu caminho. Vou servir com amor, caminhar com foco e discernir cada nova estação. Que a minha vida seja uma bênção para aqueles que Deus me confiou. Este foi o 5º episódio de Uma Mulher Inesquecível. Bora para o 6º episódio, que também está uma bênção. Deus abençoe você grandiosamente. Eu sou Arlene Isabel, estamos aqui para servir.